Novo ciclo chegando com alunação em balança, trazendo força relacional, o foco nas parcerias e no reposicionamento. O momento é ideal para planejar e alinhar suas motivações e a capacidade de nutrir relações. A Lua vai transitar da fase nova, que vai acontecer no signo de Balança, no dia 21 de outubro, para a fase crescente em Aquário, lá no final do mês, dia 29 de outubro. Iniciando então assim esse novo ciclo lunar. Na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Balança a Sagitário, trazendo energias para harmonizar, para transformar e desenvolver empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando que o objetivo aqui desse trabalho da Astrovisão é trazer um panorama geral da próxima semana, baseado nos aspectos astrológicos para as oportunidades e desafios profissionais, abordando um conceito que eu venho já desenvolvendo há muitos e muitos anos, que é a astrologia como ferramenta estratégica para os seus negócios, para a sua vida, para a sua carreira. Se você é novo por aqui, este é um canal dedicado à astrologia com esse foco na área empresarial, que é minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios, trabalho com atendimentos profissionais personalizados, astrológicos e consultorias empresariais e também sou formadora na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, nível 1, nível 2, a especialização em astrologia empresarial, o grupo de supervisão para a prática e um programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos para o mercado de trabalho. Se você gostou da proposta aqui do meu canal, considere se inscrever, aproveita, ó, já ativa aí o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo ou começo aqui alguma live. Quer saber sobre todo esse panorama astrológico que eu preparei para impulsionar sua carreira, sua vida, seus negócios? Então, fica comigo até o final. Aproveita aí, ó, já compartilha então o vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. Bom, vamos lá. A síntese inicial que eu faço, panorama geral de análise aí da próxima semana, que vai do dia 19 ao dia 25 de outubro, traz uma semana de inícios e reposicionamento estratégico, com espaço mesmo para novas parcerias e acordos, solidez e clareza para as negociações, um foco total nas parcerias e nas relações. Temos desafios pela frente aí com Sol e Plutão pedindo atenção e cuidado. Temos também Netuno retrógrado voltando para o signo de Peixes e fazendo um alerta para a tomada de decisão. Alguns negócios em destaque, consultorias, parcerias estratégicas, contratos e gestão de relacionamento. Por isso, se você trabalha em setores que envolvam aí fortemente as relações interpessoais, aproveite as dicas que o céu está a seu favor. Lembrando que no final aqui do vídeo, por isso fica comigo até o final, eu compartilho aqui a tela com vocês e coloco aqui o meu programa de astrologia para mostrar para vocês o mapa da Lua que estamos analisando, estamos trabalhando, no caso, o mapa da lunação, e também eu compartilho um quadro de dicas, e nesse quadro de dicas amplio essas informações sobre os negócios em destaque também. Até agora que a gente então já tem esse panorama geral, já temos aí mais ou menos o colorido, vamos começar a mergulhar nas dicas astrológicas mais pontuais, dia a dia, focados em como você pode usar, como você pode aplicar essa energia ali no seu trabalho e no seu negócio. Vamos lá então trabalhar um pouquinho, pessoal? Então, gente, uma coisa importante, antes da gente começar aqui dar esse mergulhão nas dicas astrológicas, faço aqui um convite, deixo um convite para você que ainda não está lá no meu grupo VIP de astrologia para negócios do WhatsApp. Entre lá através do link que eu deixei aqui no chat, deixei também na descrição do vídeo e também deixei no primeiro comentário fixado o link para você ingressar gratuitamente lá no nosso grupo de trabalho que reúne pessoas que não só amam astrologia, gostam de astrologia, não precisa ser estudante, tá, de astrologia, mas precisa ter ali um alinhamento com a proposta, que é justamente
prática, utilização das informações no nosso dia a dia. Então, no planejamento, nas ações, nas tomadas de decisão, naquilo que a gente escolhe dentro do nosso trabalho, dentro da nossa carreira e, lógico, dentro da nossa vida. Mas tem que ter esse foco porque é o que a gente faz lá. Então, se você não está alinhado com esse foco aí de astrologia, então o grupo não vai ser legal para você. Mas se você está, entre lá que estou te esperando de braços abertos, porque lá eu também acompanho você todos os dias com enquetes, com informação, com análise, às vezes, do céu do dia, para a gente entender melhor naquele dia, com essa antivisão, porque acabo dando informações também para a gente se preparar para tudo que vem por aí. Então, gente, vamos fazer aí o resuminho que eu sempre faço no início aqui da nossa astrovisão, fazendo aquele movimento de processo, que é o conceito que eu trabalho aqui com vocês. Então, vamos resumir, porque fazemos às quintas-feiras a astrovisão para falar da próxima semana. Então, sempre repito aqui os aspectos quando eles existem nesses dias até chegar à próxima semana. E temos aí um muito importante acontecendo, vai acontecer, mas já estamos sob o efeito dele, porque não existe liga-desliga no céu. Você já sabe, você acompanha aqui comigo. Mas se você é novo, acabou de chegar. Sim, eu trabalho aqui um conceito muito importante dentro da astrologia, que não temos no céu o famoso liga-desliga. Pessoal, não tem botão que hoje tem o aspecto e amanhã não tem mais. Então não é porque trago aqui a data onde ele acontece de forma exata, que no dia seguinte já não tem mais aquilo no céu. A gente trabalha com essa ideia, sim, porque é a realidade, não é uma ideia só, é a realidade de movimentação dos astros. Então, eles estão acontecendo, eles fazem um aspecto, eles diluem esse aspecto, eles se distanciam um do outro, o aspecto vai se desfazendo, ou seja, o ângulo, e, portanto, durante um período aquilo acontece. Então, por isso que eu faço a análise da semana, trazendo as dicas pontuais para vocês entenderem, apenas até como uma forma didática também, para a gente colocar ali na agenda, fica mais fácil saber o dia que acontece o aspecto exato. Mas já estamos aí na força dessa quadratura de Sol-Júpiter que eu falei semana passada para vocês, deixei o alerta para a gente tomar um pouco de cuidado, portanto, o aspecto exato é amanhã. Já estamos sob esse efeito, e aí é muito importante a gente não prometer mais do que a gente pode cumprir, ter um senso de realidade, tomar um pouco de cuidado com as falsas promessas também, enfim, as expectativas exageradas e todos os excessos, de todos os tipos. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, priorizar as entregas que são essenciais, não ficar aí viajando na maionese em coisas que são inalcançáveis agora, né? Então, momento que a gente fica viajando mesmo, em vez de olhar para o lado prático das coisas. Então, esse era o aspecto importante que a gente tem, o mais importante para os próximos dias, e aí agora a gente entra na próxima semana, já no dia 20 de outubro. Também foi a dica bônus da semana passada, então você que já estava aqui comigo semana passada já anotou, já sabe, mas você que está chegando agora e é novo e nunca viu aqui, saiba que eu sempre deixo as dicas bônus, então é a dica da outra semana e toda astrovisão tem. Então, essa foi a dica bônus da semana passada, a conjunção Mercúrio-Marte, que é uma conjunção que favorece a comunicação mais objetiva, mais assertiva, decisões mais rápidas, agilidade, essa questão mesmo da assertividade. Aquilo que a gente pensa, a gente consegue fazer e, portanto, a gente chega mais rápido no objetivo em vez de ficar só idealizando, ou seja, só no mundo da ideia, só no mundo mental. Mercúrio e Marte ajuda a gente a pôr em prática o que a gente está pensando, por isso que agiliza, por isso que é um aspecto de versatilidade, um aspecto forte, inclusive para os negócios que têm isso como uma premissa, por exemplo, negócios de logística. Se você conhece pessoas que trabalham nessa área, o aspecto, portanto, ele é uma tônica da semana inteira, começa a semana com esse aspecto, favorece esses negócios que precisam de velocidade, principalmente velocidade de entrega mesmo. Então, agende aí, dica, né? Agende as negociações que são mais curtas, com pauta mais clara, documentação à mão, já prepara tudo isso, porque a gente começa a semana dia 20 com isso, com esse aspecto. E negocie com essa tendência mesmo de uma discussão, por exemplo, mais impulsiva, com mais iniciativa, com força empreendedora também. É um aspecto bom para comentar ou conversar sobre uma coisa que você está dando início, seja uma iniciativa mesmo, isso é legal. Dia 21 de outubro é o dia da lua nova, portanto, é o dia da lunação, o dia de iniciar o novo ciclo lunar. Lembrando, pessoal, que
Toda semana que tem a lua nova, portanto, falei isso mês passado, na lunação passada, e falo sempre, repito, a lunação não é só uma informação da semana. É uma informação, o mapa, inclusive, que vocês vão ver aqui no final do vídeo, é um mapa importante para marcar toda a energia emocional do mês inteiro. É uma ferramenta, inclusive, de análise do mês e não apenas da semana. Então, toda vez que a gente está aqui na semana de lua nova, você que está me acompanhando precisa saber que as informações são importantes para aquela semana, sim, porque estão acontecendo naquela semana, que é o período aqui de análise, mas é um marcador de tempo do mês todo. O mapa de lunação é um mapa do mês também. Então, algumas informações que estão valendo para essa semana, a gente precisa ter em mente que elas estão no cenário do mês inteiro, como um pano de fundo. Fica o alerta, anota aí no seu caderninho, venha munido de agenda, de caderninho, de planner, de telefone, o que você puder para poder anotar as coisas, porque esse é o objetivo aqui. Você poder ter informações para te ajudar a decidir melhor. Então, venha munido dos seus apetrechos aí, para que você não perca nada e consiga fazer suas anotações, fora os insights, porque a ideia da astrovisão também não é apenas olhar o que está no céu e relatar o que está no céu e pronto, e você vai anotando tudo. É também você, a proposta que eu tenho aqui com você, é que você também trabalhe o seu autoconhecimento, vai aprimorando o seu autoconhecimento. E a gente vai aprimorando estudando as coisas que estão acontecendo ali no céu, mas como isso acontece e reverbera dentro de nós. Então, os seus insights ao longo aqui da astrovisão são muito importantes. Anote todos eles, veja como isso acontece ao longo da semana, porque esse é o seu trabalho de autoconhecimento que você faz ao longo da semana até a gente se encontrar na próxima. Então, a lua nova em balança é o momento que inicia. Então, são os novos inícios, é o momento de você entrar em contato com as suas motivações. É um momento de você se reabastecer, porque é também simbolicamente um momento de um renascimento do ciclo, está começando um novo ciclo. Então, toda aquela força de início, de renascer, é uma tônica sempre de uma lua nova. E em balança, traz à tona os assuntos relacionais. Portanto, tem a ver sim com parcerias, tem a ver com seu posicionamento perante a parceria, tem a ver com o cliente, tem a ver com o seu lado também financeiro, porque tudo que tem a ver com Vênus, que é o regente aí dessa alunação, vai ter a ver com aquele momento. Portanto, momento também de lançar as novas ideias, mas a gente entende esse lançar novas ideias como um momento de incubadora, como se fosse uma incubadora. Você está, na verdade, criando dentro de você essas novas ideias. É o momento de criar de dentro para fora, porque é uma lua nova. Lua nova é um momento introspectivo, assim como lua minguante também, momento de recolhimento, mas não é um momento de recolhimento passivo, um momento de um recolhimento muito ativo. Você está ali criando dentro de você, por isso que é o momento do planejamento. Para nós aqui dos negócios, é o melhor momento para você planejar o seu ciclo inteiro, começando nessa lua nova. Então, lance aí as suas ideias, crie sua carta de intenções com foco nesse assunto de balança. Então, a gente está falando de cooperação, colaboração, equilíbrio, busca de harmonia, busca de equilibrar ali os pratinhos, principalmente aquele tema tão importante que é a parte da sua vida profissional e sua vida pessoal. Bom momento para você planejar ações que vão equilibrar esses dois lados, se estiverem muito em desarmonia, e momento também de planejar as suas ações com relação ao lado mesmo de relacionamento aí, de vendas, de abordagem de cliente, tudo que tem a ver com balança. Então, um momento muito forte. Você está aqui comigo antes, sabendo disso antes. Então, agora, até a lua nova, é o melhor momento com essas informações de se antecipar. Esse é um dos grandes objetivos estratégicos da astrovisão, antecipar. Por isso que eu falo sempre antes. Então, antecipar. Logo, não vai esperar exatamente o dia 21 para começar. Você já começa agora para ser mais eficiente todo esse seu planejamento. Dia 22 de outubro, a gente tem o que eu falei lá no início do vídeo, o Netuno retrógrado voltando para o signo de Peixes. Ele avançou, ele estava no signo de Carneiro, onde vai acontecer ali a grande conjunção com Saturno aí o ano que vem. Mas ele voltou, ele está retrogradando, ele voltou para Peixes, e aí a gente tem um pouquinho de atenção, é um alerta. Vamos revisar aí, rever as nossas expectativas, os sonhos,
aquilo que a gente sente, os nossos propósitos, momento bom para se conectar com a alma, então, portanto, momento bom de conexão com seus propósitos, porque de tempos em tempos a gente, nessa maluquice de vida aí que todo mundo leva, e a gente sabe que é uma maluquice mesmo, uma correria, a gente pode perder esse fio ali do nosso propósito e simplesmente fazer as coisas porque tem que se fazer. Então, esses são momentos interessantes do céu para a gente fazer uma revisão e realinhar, talvez, se for o caso, realinhar com essas perspectivas, com seus sonhos, com seus ideais, né, com aquilo que tem a ver com o seu bem-estar também, com aquilo que fala da sua saúde emocional. Muito importante esse tema, e é um tema bem forte netuniano. Então, toda vez que existe um aspecto bom aí com Netuno, nesse caso, esse seria um lado bom desse aspecto, a gente tem que aproveitar. Então, reavalie as suas metas, mas com relação não só à meta concreta ali, mas a essas expectativas, a esses propósitos. Reavalie isso. E evite, assim, as decisões baseadas em coisas que são muito, assim, etéreas, sabe? Muito vaga, porque também estamos sujeitos um pouco a uma confusão aí, uma nuvem que paira em cima da gente, fica difícil às vezes tomar decisões. Então, o alerta que existe aqui é a gente tomar um pouco de cuidado com aquela decisão que tem que tomar muito rápida, e não é aí o melhor momento de tomar uma decisão muito rápida, até porque tem essa mescla aí de emoções envolvidas, né? Estamos falando de peixes, então aquela dissolução, aquela dificuldade até de muitas vezes individualizar, centralizar, a gente fica muito misturado com tudo, fora que a gente tem muita influência do mundo, então pode ser que a gente receba aí uma enxurrada de influências que vem de todos os lados possíveis, então a gente também tem um pouco de dificuldade no momento desse. Vamos lembrar que nessa semana só de tomar uma decisão muito assim rápida ou baseada em coisas que são muito achismo. Eu acho, né? Eu sinto. Vamos buscar fontes mais saturninas, que é o antídoto sempre para Netuno. 23 de outubro, a gente tem o ingresso do Sol no signo de Escorpião. Mudou a qualidade solar. Logo, temos uma semana de movimento, por isso que eu falei assim no começo, uma semana de movimentações. O Sol ingressando em Escorpião, trazendo então uma mudança do cenário solar, é outra ferramenta que eu utilizo aqui para vocês. Então, quando temos um calendário solar, temos outra forma, outra visão e outra maneira também de analisar. Se você tem interesse em aprofundar tudo que a gente faz aqui na Astrovisão, eu te convido a conhecer o nosso clube de assinatura, Astrovisão Prêmio. Lá nos encontramos uma vez por mês ao vivo e lá fazemos análises mais profundas do mês inteiro com antecedência. Então, se você tem esse interesse, entre em contato lá no grupo VIP, que lá a gente fornece todas as informações para você já participar da próxima mentoria do mês. Aqui passou, já fizemos aí do mês agora inteiro, do mês de outubro. A próxima mentoria vai ser para falar lá na frente do mês de novembro. Bom, dica prática aqui desse Sol ingressando em Escorpião é o momento estratégico. Agora começa uma fase muito importante do seu planejamento estratégico. Pode avisar aí seu amigo, sua amiga, para você, para o seu negócio, para sua carreira. Esse mês, a hora que o Sol ingressa em Escorpião, portanto, a gente está falando sempre desse período do ano, que é um período que vai 23 de outubro até 21, 22 de novembro. O mês inteiro é o melhor mês do ano. Anota isso, tá, gente? Para você fazer o seu planejamento estratégico do próximo ano. E não é à toa que o pessoal das empresas normalmente fecham os orçamentos nesse período. É um alinhamento mesmo com esse momento, que é um momento de estratégias, um momento muito forte para a gente poder criar uma linha, um plano, inclusive, de ação, já com a perspectiva lá na frente. Então, é o melhor momento. Não deixa para fazer isso no final do ano, não deixa para fazer isso o ano que vem. Usa essa força escorpiana do ano, em outubro, este momento, para visualizar já o seu próximo ano, nem que seja os seus 3 primeiros meses do ano, porque a força é muito grande da gente intencionar, e estamos ainda falando de uma lua nova, então temos dois calendários importantes aí. Temos a lua nova, lunação, que sempre lunação, período do planejamento, junto com o Sol ingressando em Escorpião, que é a força da estratégia e da transformação. Então, trabalhe com profundidade, prepare o seu plano aí de ação com profundidade, com estratégia,
olhando todo o entorno, todos os bastidores das coisas, porque tem lá os sinais e às vezes passa batido também, porque aí temos uma força, temos um poder. Dia 24 de outubro, a gente tem a quadratura de Sol-Plutão também, falei lá no início, e isso é um alerta, sim, para as disputas de poder, para tomada de decisão baseado muito em manipulações. Vamos tomar cuidado nas negociações, porque estamos sujeitos a esse tipo de situação. Então, disputas de poder, ego, autoridade, tensões nas lideranças. Então, esse é um aspecto bem voltado às lideranças. Então, você que é líder, toma um pouco de cuidado, e você que conhece algum líder, avisa o seu amigo. Quadratura Sol-Plutão é uma quadratura que desafia, sim, todo o aspecto da liderança. Então, lógico, isso para empreendedores, empresários, pessoas que têm seu próprio negócio, é um desafio de transformar coisas na sua liderança, mas ao mesmo tempo também traz essa tendência de acontecerem disputas de poder. Então, se já existe um clima assim dentro da sua carreira, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, são momentos que isso pode ficar pior. Portanto, são momentos de conflitos. E a gente precisa evitar confrontos diretos, por exemplo, né? Precisa evitar essas manipulações e a gente precisa ser mais estratégico, precisa ser mais controlado, talvez, para não entrar nesse tipo de tensão que no final acaba não trazendo mesmo harmonia, não traz aquilo que essa alunação, de certa forma, está buscando, que é um espaço de harmonia, um espaço relacional. Esse é um aspecto que prejudica um pouco o próprio objetivo dessa alunação. No dia 24 de outubro, a gente também tem o trígono de Mercúrio-Plutão, e aí é outra energia, outro aspecto, e aí sim a gente tem um excelente aspecto de negociação, de comunicação, de expansão das ideias, de aquisição de novos conhecimentos, de conexões estratégicas. É um aspecto que ajuda a fazer networking, porque ajuda a comunicar, ajuda a expandir a sua comunicação. Então, ações de networking com esse aspecto tendem a funcionar muito bem, tendem a te dar esse alcance maior nos seus contatos. É um aspecto promissor para todo tipo de negócio que esteja voltado ao estrangeiro, portanto, entra aí comércio exterior, entra tudo que envolva estrangeiro, né? Intercâmbio com outros mundos, outros países, outras línguas, escolas aí de línguas, aspecto muito poderoso para isso. E use então essa comunicação forte, poderosa, para fortalecer o que? As parcerias, que é o tema da alunação. É assim que a gente vai juntando as informações para entender como é que a gente faz isso de maneira sistêmica. A gente tem que olhar as coisas de forma sistêmica e ampliar aí o alcance também. 25 de outubro, a gente tem o trígono de Mercúrio e Saturno, outro grande aspecto com relação à comunicação, porque traz uma possibilidade de comunicação mais estruturada, organizada, muito bom para os contratos, para contratações também, para tudo que envolva também essa burocracia administrativa, para esse lado mais administrativo. E é um aspecto de longo prazo, que ajuda as negociações de médio e longo prazo. Então, formalize aí acordos. Outra coisa legal, é bom mesmo para formalizar, para deixar as coisas estruturadas. Sai daquela esfera só da ideia e da palavra e entra mesmo não, na questão mesmo de então, quando vamos fazer? Então, quando vamos assinar? Então, vamos assinar. É uma coisa mais estruturada, mais formalizada. Estabeleça aí compromissos sólidos. Momento ótimo para isso. Um aspecto bem forte, bem legal para isso. E 25 já entra na dica bônus já, né? Então já estamos ali no final desse ciclo. Muito bem. Então agora, gente, vamos compartilhar a tela, como eu prometi para vocês verem aqui a lua nova, a lunação e o mapa, né, dessa lunação e o que precisa de cuidados, né? Então temos aí dois aspectos importantes que vão precisar de um certo cuidado. Esse aspecto de Sol-Júpiter que vai acontecer ainda ao longo da semana, então é um aspecto que acontece amanhã, mas ele faz parte do mapa da lua nova, ou seja, ele ainda está vigorando ali no céu quando acontecer essa lua nova. Portanto, 21 de outubro a gente tem o aspecto aí da quadratura, mas aquele outro aspecto que vai então acontecer de forma exata ao longo da semana mesmo aí de análise, que é o Plutão. Portanto, Plutão e Júpiter estão em oposição. E aqui a gente tem
todos aqueles alertas, todos aqueles avisos com relação aos excessos, à tomada de decisão, tudo que envolve realmente o Sol, as lideranças, as brigas de poder, os excessos na autoridade também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não extrapolar o seu espaço de autoridade e realmente invadir o espaço do outro com esses jogos de poder ou com questões ali de autoritarismo, inclusive também. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque isso de fato contraria o próprio objetivo dessa alunação, que é uma alunação em balança, buscando o quê? Cooperação, que as partes se entendam. Então, isso é balança, que as partes possam se entender. Mas aqui temos desafios que não deixam essas coisas acontecerem se a gente for com muita autoridade, se a gente não entender como usar a estratégia da semana. E a estratégia vem com essa conjunção de Marte, Mercúrio, num signo estratégico de Escorpião, fazendo esses ótimos aspectos com Júpiter, com Saturno, fechando aqui o que a gente chama de grande trígono. Então, de fato, a comunicação, o que está escrito, a palavra, o diálogo, né, a negociação em termos mesmo de uma mente mais estratégica, ou seja, não pode ser muito imediatista, não. Tem que pensar a médio e longo prazo. É um pensamento que pode ajudar nas questões até de birra, né? Que esse Sol quadratura Plutão, Sol quadratura Júpiter traz, que é aquela coisa de eu quero ter razão a qualquer custo. Não importa, quero ganhar a briga. Então, assim, é um entendimento que talvez não é a questão do ganhar ou perder, é a questão de todos, então, de alguma maneira buscar a acomodação, que é o que um acordo, por exemplo, diplomático sempre busca. As partes precisam se entender. E para se entender, tem que haver concessões também. Então, não dá para ficar posições inflexíveis e fixas. Isso é individualmente o desafio que a gente tem de ficar numa posição rígida, inflexível e aí pronto. Não existe acordo assim, não tem acordo. Então, contraria totalmente os princípios da alunação em balança. Então, esse é o mapa. Agora a gente vai para o quadro de dicas, que é um momento importante também para a gente acrescentar ainda mais informações para vocês. Vamos lá então, pessoal. O foco então empresarial da semana é a lua nova em balança, ou seja, a lunação, trazendo a semana de planejamento, a semana voltada às parcerias e reposicionamentos. Vou reforçar aquilo que eu falei agora há pouco, no início, não é só para essa semana. Então, apesar de estarmos falando da semana, que vai até 25 de outubro, esse é o período aí de análise, essas informações, elas valem sim para o mês inteiro. Então, aquilo que está marcado nesse mapa de lunação que você acabou de ver, ele traz um colorido para o mês inteiro. Então, estamos sujeitos a todos aqueles desafios de Sol, Plutão, Sol, Júpiter ao longo do mês. A semana é marcada por essa lua nova, traz energia de inícios diplomáticos. Então, a gente tem toda uma tendência do mês de buscar, com todos aqueles desafios, de buscar harmonizar as partes. Então, isso vale para a sua vida individual, vale para as suas questões profissionais e vale para o mundo inteiro também. Lógico, reestruturação de alianças e reposicionamento estratégico, porque temos aí o Sol ingressando em Escorpião e já trazendo toda a força escorpiana agora para o mês. É um ciclo que favorece negociações, sim, os acordos, favorece os lançamentos, porque ainda a gente está com Mercúrio e Marte, aquela conjunção ótima para lançamentos, para inícios, favorece as novas parcerias, mas também exige aqui atenção ao movimento retrógrado de Netuno, que pode trazer certa confusão, nublar um pouquinho as intenções e as próprias dificuldades e tensões com Plutão, que o Sol aí está junto, fazendo a quadratura e trazendo isso. A Lua Nova também abre espaço para essas novas parcerias e os acordos, enquanto aqueles trígonos de Mercúrio oferecem solidez e clareza para negociação. Aliás, pessoal, você que é produtor de conteúdo, se você é produtor de conteúdo, conhece alguém que seja produtor de conteúdo, trabalha nessa área ou precisa produzir seu conteúdo para o seu próprio negócio, esses aspectos ótimos de Mercúrio são excelentes. Não só para concentração, mas para você fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação organizada, planejar inclusive todo o seu conteúdo. Uma semana excelente para fazer planejamento do conteúdo do mês inteiro e, como eu falei lá no início, talvez até já entrar para o próximo ano. Ou seja, existe uma produtividade. Mercúrio e Saturno traz uma força mental para canalizar aquilo que você está pensando, aquilo que você está na sua mente para a ação
prática e material, ou seja, concretizar. Aproveita, tá bom? Netuno retrógrado pede então a revisão dos anseios, das metas, dos propósitos. A quadratura Sol-Plutão alerta contra as disputas de poder, a inflexibilidade. E o céu favorece os novos começos pautados em cooperação, em equilíbrio, nos princípios de balança, os princípios librianos. O segredo vai estar sempre em unir a diplomacia com a consistência, né? Evitando principalmente as ilusões e essas disputas desnecessárias que não vão cumprir o objetivo do mês, que é um objetivo libriano, um objetivo de harmonização. Aqui as áreas que eu coloquei no início, eu acrescentei mais aqui, áreas ligadas então todos os assuntos librianos, assuntos de Vênus, moda, beleza, estética, design, artes, comunicação visual, então todos os negócios estão em destaque por conta da própria lunação no mês, em balança, as consultorias, parcerias estratégicas, contratos, gestão de relacionamento, todos os assuntos, negócios ligados a isso, setores que exigem planejamento de longo prazo e visão compartilhada. Longo prazo, porque o aspecto de Mercúrio e Saturno e até o de Mercúrio e Júpiter ajudam a ampliar a visão. Então, é ótimo para fazer planejamento, é ótimo, por exemplo, para fazer um exercício de visão de futuro. É muito bom mesmo. Então, negócios que têm já essa premissa vão ser beneficiados. E as estratégias e ferramentas aqui para desafios e oportunidades, inicie os seus projetos e acordos sob a lua nova, ou seja, inicie o seu planejamento, a sua carta de intenções, essa produção interna, que é a criatividade que a lua nova traz, inicia isso, faz aí sua carta de intenções nesse momento, com foco ali na cooperação, no equilíbrio, nessas questões de parcerias, em quem você pode confiar, em quem você vai trazer para o seu negócio, quem você vai contatar, como que você vai fazer isso, essa abordagem, porque é o tema mesmo do mês. E atenção a essas ilusões de Netuno retrógrado, tá? Revise bem as suas expectativas, as promessas, não só as que você faz, como as que fazem para você. Faz uma revisão aí para ver se você não está perdendo tempo acreditando em coisas que não vão se cumprir mesmo e só vai fazer perder energia, que é uma das questões aí de Netuno. Faz a gente desgastar, perder energia, perder o foco. Aproveite os trígonos ali, o Mercúrio, né, com Júpiter, com Saturno, para fundamentar parcerias, negociações, network e bases sólidas e evite as disputas mesmo de poder no final da semana. Porque essa quadratura ela não leva mesmo a lugar nenhum. Ela é boa para a gente dar um arranque quando a gente precisa, por exemplo, sair de um ponto, quando a gente está muito paralisado e você precisa de uma força extra para, por exemplo, às vezes radicalizar, tomar uma decisão e fazer. Então, isso é bom, a quadratura Sol-Plutão, mas na maioria das vezes o desafio é exatamente esse, porque fica ali uma disputa de poder que não leva a nada e leva só uma pessoa, um lado ou outro, e isso vale para as nossas relações interpessoais também, só vale para a gente ficar tentando ter razão, e isso não leva a nada, no fundo, não leva a nada. A ideia é a gente poder harmonizar, integrar e não disputar. Muito bem, finalizamos aqui a nossa astrovisão desse mês. Deixo aqui de novo aí meu recado para você ingressar no nosso grupo Astrologia para Negócios. Ingressa lá, veja como é que a gente trabalha, vê a proposta do grupo. É voltado sim, o objetivo é para as pessoas que querem entender, ampliar um pouquinho o que a gente faz aqui uma vez por semana, lá é todo dia. Todo dia tem alguma informação, temos a enquete da semana, é lá também que eu anuncio os serviços, é lá também que eu faço os lançamentos. Se você está lá, você tem mais vantagem para entrar antes, e lógico, as vantagens e benefícios de estar num grupo VIP. Então, eu estou te esperando por lá. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.